A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Livro de João, capítulo 3, no versículo 16, tem uma mensagem poderosa. Só que antes eu gostaria de fazer uma oração pedindo ao Senhor a sua bênção para que nós possamos compreender a sua palavra. Nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso mantenedor, nesse momento a tua palavra se encontra aberta, queremos ouvir a tua voz. Fala conosco mais uma vez, ajuda-nos a compreender a tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Livro de João, capítulo 3, no versículo 16, muito conhecido, e aqui diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não creu no nome do unigênito do Filho de Deus. E o julgamento é este. Olha o que esse texto diz aqui. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porquanto as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de que seja erguida as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porquanto feito em Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Olha o que esse texto aqui ele tem para nos ensinar, amados. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui Deus ele relata que ele enviou seu Filho Jesus Cristo a esse mundo, não para que julgasse o mundo ou condenasse o mundo. Pelo contrário, Deus enviou o seu Filho unigênito a esse mundo aqui para que pudesse salvar todos os seres humanos. A palavra de Deus diz que o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. E quando se refere à luz, está se referindo a Jesus Cristo aqui. Por que as pessoas elas amaram mais as trevas do que a luz? Por que elas não amaram a Jesus? Lembre-se que João capítulo 1 diz que Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. Então, tanto os judeus rejeitaram a Cristo como muitos seres humanos, inclusive no nosso próprio dias. Existem muitas pessoas que rejeitam a graça do Senhor Jesus Cristo. Pessoas que não aceitam o que Jesus fez por ela. Todo o sacrifício, essa semana aí, muitas pessoas estavam voltadas para a morte de Jesus, outras pessoas para a ressurreição, de acordo com a Bíblia. Esse é um período em que a gente deve relembrar o momento em que Jesus ele morre para poder nos salvar. Mas o que as pessoas aqui, de acordo com a sua palavra, mas o que as pessoas elas colocam na sua vida não é Jesus. Elas colocam qualquer outra coisa, menos o Salvador. Por que as pessoas elas rejeitam Jesus Cristo? Se Deus ele amou o mundo de tal maneira, olha, se Deus foi capaz de abrir mão do seu próprio filho, porque ele tinha de mais precioso, ele decidiu entregar o seu filho para morrer por mim e por você. Então, meu amado, a gente precisa reconhecer que o sacrifício que Deus fez, porque Deus também fez um sacrifício, que foi esse, de ter entregado o seu próprio filho para morrer por uma humanidade pervertida, uma humanidade que é totalmente não aceita a vontade de Deus. O que na verdade os seres humanos eles querem é viver aos prazeres da carne, é viver completamente o contrário dos princípios do nosso Deus. Por que muitas pessoas elas rejeitam a Jesus? Porque Jesus pede que elas mudem de vida, que os seus hábitos pecaminosos, que têm causado tanta dor ao nosso Salvador, causou no passado e causa no presente. Essa dor que tem causado ao Salvador é por consequência do pecado. Sabe, essa dor que Jesus sente é essa rejeição do ser humano. Todo o sacrifício que Jesus fez aqui, para algumas pessoas, não vai valer a pena.
vai ser insignificante tudo aquilo que Deus fez. É por isso que aqui, quando a palavra de Deus diz no versículo 19 que esse é o julgamento, porque quando a pessoa ela rejeita Jesus, automaticamente ela já está selada para ser destruída com o diabo. A palavra de Deus diz lá em Mateus, no capítulo 25, que existe um fogo que está sendo preparado para o diabo e os seus anjos. Esse fogo não está sendo preparado para o ser humano. Esse fogo está sendo preparado para o diabo e os seus anjos. Mas, infelizmente, muitas pessoas serão destruídas porque escolheram fazer aquilo que realmente agrada ao diabo. Amado, fazer aquilo que agrada ao Senhor não é difícil e não é ruim para a nossa vida. Pelo contrário, tudo aquilo que Deus escolheu para o ser humano só vai produzir felicidade, alegria e a certeza da vida eterna. Mas tudo aquilo que a carne ela nos oferece, os prazeres da carne, os desejos que muitas das vezes estão dentro de nós, seres humanos, esses desejos ele vai nos afastar de Deus. Eles vão tentar colocar você contra Deus. Então por isso que a gente precisa se aproximar da luz. Por que as pessoas elas rejeitam a Cristo? Porque as suas obras elas são más. E quando a pessoa ela pratica algo que não está de acordo à vontade de Deus, ela não se aproxima da luz. Porque a luz reprova toda aquela prática que é o contrário daquilo que Deus ele representa. A palavra de Deus diz que o nosso Criador ele é um Deus santo. Então tudo aquilo que é profano, tudo aquilo que não agrada a Deus, a luz reprova. Mas todos aqueles que praticam a vontade do Senhor se aproximam da luz. E veja, quando o texto está se referindo à luz, o texto aqui está se referindo a Cristo. O texto está se referindo ao nosso Salvador, ao nosso Redentor. Então isso aqui é algo extremamente importantíssimo a gente entender. Aqui a gente vê um Deus amoroso, aqui a gente vê um Deus misericordioso, um Deus que foi capaz de dar a sua própria vida para poder nos salvar, para poder nos resgatar desse mundo de pecado. Desde quando Adão e Eva entregou esse pecado, entregou esse mundo para o diabo, Deus veio e resgatou a nossa vida, resgatou aquilo que era de direito do ser humano, porque o diabo ele roubou, usurpou o lugar de Adão e Eva. Adão e Eva entregou esse mundo de uma forma vergonhosa. Deus ofereceu a oportunidade deles enfrentar ao diabo. E Deus estava ali ao lado deles. Deus havia orientado, mas mesmo assim, eles caíram. E o inimigo passou a ser o dono desse planeta. E o ser humano estava destinado à perdição. E Deus tinha duas alternativas. Uma, salvar o ser humano, entregar o seu filho para poder salvar o ser humano, custasse o que custasse, mesmo sabendo que o ser humano iria rejeitar, mesmo sabendo tudo que o seu filho iria passar. E a outra alternativa seria aquela de destruir o ser humano e criar um novo planeta. Mas Deus escolheu a primeira opção, que foi enviar o seu filho para poder salvar os seres humanos, a raça caída. Mas o que a Bíblia apresenta aqui, meus amados, é que esse amor de Deus foi um amor de tal maneira que não há explicação. Você duvida do amor de Deus por você? Você ainda não aceitou o que Jesus tem para a sua vida? O convite do Senhor hoje para você é que você abra o seu coração, ouça a voz do Espírito Santo. O Senhor ainda chama por você. O Senhor ainda, Ele clama para que você o reconheça, que Ele é o autor e o consumador da tua vida. Sabe, toda a existência, tudo que temos, tudo que somos, a gente deveria reconhecer que a Deus deve ser dado toda a honra e a toda a glória, porque unicamente Ele que merece. Meu amado, compreenda isso. Jesus veio a esse mundo não para condenar esse mundo, porque se Ele quisesse fazer isso, Ele já tinha feito, desde lá do início da criação, quando os nossos primeiros pais pecaram, e Ele não fez. Milênios e milênios estão aí, e Deus tem tido paciência com os seres humanos,
Por onde a gente anda, a gente vê jovens se embriagando, pessoas idosas se embriagando, mães junto com seus filhos se embriagando, pessoas escolhendo o caminho da perversidade, o caminho totalmente que não agrada ao Senhor. Que mundo é esse onde as pessoas elas não reconhecem que Jesus está voltando? Que Jesus ele a qualquer momento vai aparecer nas nuvens do céu. Deus está tendo paciência. A misericórdia do Senhor tem sido a causa de nós não sermos consumidos. Os seres humanos têm brincado com Deus, querem um pouquinho do mundo, um pouquinho de Deus, usufruir um pouquinho dos prazeres da carne e depois, quando tem algum momento difícil na sua vida, vão recorrer a Deus, como se Deus ele só prestasse nessa situação, nesses momentos aí, e quando a pessoa está passando por uma adversidade na sua vida, ela vai e recorre a Deus. Depois que está tudo bom, a pessoa agora ela vai e quer viver uma vida totalmente desordenada. Tem pessoas que vivem uma vida dupla. Pessoas que querem ir para a igreja, frequentam a igreja, vão de vez em quando à igreja, lá clamam a Deus, lá eles dão uma ofertinha, ou dão aquilo que eles chamam de migalhas para Deus, achando que Deus precisa dessas coisas. E o que acontece é que mesmo assim ainda querem cobrar de Deus, que Deus o cure, que Deus liberte, que Deus o salve. E ainda diz que Deus ele é o meu Salvador. Mas Jesus ele não quer ser só o seu Salvador. Eis a questão. Ele quer ser o seu Senhor. É isso que muitas das vezes a gente não consegue entender. A gente precisa ser o servo que obedece ao Senhor. Ele não quer apenas que você reconheça que Ele morreu na cruz para te salvar, mas Ele quer que você procura mudar de atitude, procura mudar de vida, meu amado. Todo o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, que esse sacrifício não seja em vão. Que essas idas e vindas sua, de vai para a igreja, sai da igreja e brinca muitas das vezes com a sua vida, com o livre-árbitro que Deus lhe concedeu, achando que isso é coisa que deve se brincar. Nós não devemos brincar com a nossa vida, amados, porque a nossa vida ela é como uma palha. Tenham cuidado, a palavra de Deus diz que o diabo ele veio para roubar, para matar e para destruir. E Deus veio para que nos desse vida e vida com abundância. Reflita nessa mensagem, por favor, se você continua até o final. Jesus te ama. A palavra de Deus diz que Deus ele é amor, mas Deus ele é justiça também. Vai chegar um dia que toda rejeição, tudo aquilo que as pessoas fizeram com o seu filho, todo o sofrimento que Jesus um dia passou ali na cruz do Calvário, cada rejeição, cada pessoa que um dia brincou e que zombou da palavra de Deus e que muitas das vezes não deu nenhuma ligança para o que Deus havia dito na sua palavra, um dia vai prestar contas ao Senhor. É o que diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um preste conta por tudo aquilo que ele fez por meio do corpo, que seja o bem, que seja o mal. Um dia todos nós iremos prestar contas ao nosso Deus. Eu gostaria de finalizar essa meditação falando aqui para você que Jesus te ama. Jesus ainda está tendo paciência com você. Jesus ele morreu na cruz do Calvário para poder te salvar. Deus está tendo paciência com você. Eu queria fazer uma oração nesse exato momento, para que o Espírito Santo ele possa quebrantar o seu coração, para que você possa ouvir a voz do Senhor e você possa aceitar a Jesus como seu Salvador e como Senhor da sua vida também. Querido Deus e maravilhoso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo esse privilégio de saber que o Senhor nos ama de tal maneira, essa tal maneira que nós não conseguimos entender e explicar, mas que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele possa mudar e transformar a nossa vida, que o Divino Espírito Santo possa quebrantar esse coração de pedra e possa transformar em um coração de carne. Ajuda-nos a aceitá-lo como Salvador. Nós te suplicamos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Estarei orando por essa decisão e que você aceite a Jesus como seu Salvador. Para de ficar lutando contra o Espírito Santo. Ouça a voz de Deus. Hoje é o dia e agora é a hora de você aceitá-lo, porque Jesus está te chamando. Ele está voltando para levar você para morar na eternidade, junto com Ele e com os salvos.
Deus abençoe e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.